Boa noite a todos. Depois de ver tantas crianças aqui, né, dá um medinho na gente. Mas eu vejo que tem assuntos que não caem de moda. E um deles é sonho. Eu acredito que o sonho, ele é um dos principais requisitos para você ser um empreendedor de sucesso. E eu sou uma sonhadora. E eu vim aqui falar para vocês de uma marca que tem mais de 42 anos. E essa história começa a partir de um sonho. Em 1981, eu criei a Oficina de Sonhos, minha fábrica, numa cidade muito pequena chamada Gaurama, no interior do Rio Grande do Sul. E essa história, ela tem muitos altos e baixos, né? E todo empreendedor, ele tem uma história. E ele curte essa história, ele embala essa história, né? Geralmente ele escreve sobre essa história. E eu, entre muitos desafios, fui aprendendo muitas coisas, mas eu criei produtos a partir de muita inspiração, muita intuição, e eu sempre acreditei que eu faria sucesso. Isso também é uma coisa que o empreendedor busca, sucesso. Naquela época, não se falava muito em marca, né? Se falava muito em sucesso. E eu tive a coragem, então, de colocar o meu nome como marca. E eu sabia da responsabilidade que isso teria, né? Eu sabia que o meu nome era uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Que tu não pode brincar com o teu nome. E eu fui criando muitos produtos, inovando no mercado de presentes. Eu fazia bonecas de porcelana, gnomos, fadas, bruxas, enfeites natalinos. E como eu falei, eu tive sucesso. Eu tive meus produtos publicados nas revistas mais famosas, jornais, ganhei prêmios, né? Talento Empreendedor do Rio Grande do Sul, fui a primeira mulher a ganhar esse prêmio. Naquela época, uma mulher recebendo um prêmio era uma coisa muito importante também, né? Enfim. E aí começaram os problemas. Planos, falta de conhecimento, porque artista não administra. E eu fui descobrindo que eu tinha muitos pontos fracos. Que os meus pontos fortes era aquele que dava muita alegria, né? Sonhar, fazer sucesso, aparecer em revista. Mas quando chegava na hora de administrar, ficava tudo mais difícil. E durante muitos anos, essas histórias se repetiram. Quando eu já fazia bastante sucesso e eu estava com uma situação financeira muito boa, eu descobri que eu tinha um concorrente vindo aí. Com a globalização, os chineses invadiram o Brasil, ganharam a guerra sem dar nenhum tiro. E eu fechei as portas da minha empresa depois de tantos anos. Essa é a primeira parte da história da minha vida. Eu fiquei, então, 3 anos sem ter o direito de trabalhar naquilo que era meu propósito, aquilo que eu tinha certeza, que eu nasci para fazer aquilo. E aí eu virei sacoleira, eu vendia lingeries, vendia Herbalife, vendia tudo que viesse pela frente, né? E eu tinha que sustentar a minha família. Só que eu não deixei de sonhar. Eu também não deixei de querer aprender. De dia eu trabalhava com essas vendas e à noite eu estudava. E eu recebia assim muitas dicas, porque eu tive muitos amigos ao longo da minha primeira jornada. Isso foram 18 anos mais ou menos de trabalho.
E eu comecei a estudar o meu concorrente. Eu pensei, mas ele deve ter um ponto fraco. Não é possível, os caras vêm aí com preço lá embaixo. Produtos lindos, maravilhosos, eu não podia botar defeito no produto do meu concorrente. Eu tinha que descobrir um ponto fraco. E nesse meio tempo, eu conheci uma consultora. Hoje, a palavra nem é essa, não se usa mais isso, é coach, né? Mas eu conheci uma consultora, o nome dela é Darlene, minha grande amiga. Num desses eventos da Herbalife, eu ganhei um prêmio, fui contar a minha história, ela estava na plateia como convidada e se apaixonou pela minha história e me adotou. E aí ela fez uma pesquisa de mercado, chique, eu nem sabia que era isso. Ela fez uma pesquisa de mercado e descobriu que a minha marca era muito conhecida. E que eu não podia mais nem ouvir falar do meu nome, né? Porque o que tinha de oficial de justiça batendo lá na porta para me cobrar, aí eles faziam assim, perguntavam assim, a senhora é Zenir Dizers, né? E naquela época eu estava devendo para banco, para... Não, nem vamos comentar sobre isso, né? Isso aí é um caso que já passou. E eu não podia mais ouvir meu nome, que era a minha marca. E ela falou, Zenir, o teu nome está intacto, a tua marca, as pessoas têm saudades dos teus produtos, e já tinha se passado 3 anos. E ela disse, você só tem que criar um produto. Você cria um produto que eu coloco esse produto e a tua marca no mercado, novamente. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que é que eu vou fabricar? O que é que eu vou fazer? O meu concorrente estava em todos os lugares, como até hoje, né? Ele continua sendo meu concorrente. E eu pensei assim, ele tem um ponto fraco. Ele não conhece o nosso humor. Eles não conhecem os nossos sentimentos, o nosso romantismo, essa alegria que o brasileiro tem, essa maneira carinhosa de se tratar. E eles são mais frios. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Aí eu tive uma ideia. Eu vou fazer produtos escritos em português. Agora, que produto, né? O que eu vou fazer? Mas o lance era esse, era fazer. E tem mais uma coisa, eu estava sozinha. Eu não tinha mais funcionários, não tinha crédito, não tinha nada. Naquela época a gente usava muito talão de cheque, eu não tinha mais talão de cheque. Eu não podia tirar nota fiscal, eu só tinha a minha consultora, né? E eu ligava para ela, já tive uma ideia. E ela, tá, mas então bola aí um produto. Aí eu pensei em cartões, como esses que o Lucas está dando aí junto com os presentes. Aí eu pensei, mas cartões já fazem cartões, mas e se eu fizer um cartão com aplique, um cartão bordado, requintado, como os meus produtos, com pequenos detalhes, com esculturinhas, e fiz tudo à mão. Os meus protótipos foram todos feitos à mão. Ah, e detalhe, eu tive que me tornar escritora também, né? Porque eu sou técnica em agropecuária, tudo a ver. Aí eu pensei, bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o que eu gostaria de ler, o que eu gostaria de ouvir. E eu vou pensar, assim, nas mensagens de amor que eu gostaria de receber, né? Porque lá naquela época eu não estava muito bem de relacionamento. Sabe quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, ou vice-versa? Pois é, foi o meu caso. Bom, então, já resolvido, me tornei poetisa, fiz todos os cartões à mão e levei para essa minha amiga lá em Porto Alegre, para ela fazer a pesquisa de mercado. Fez a pesquisa de mercado, beleza, todo mundo amou os cartões. E agora só tinha um outro problema. Como é que eu ia comprar matéria-prima para fazer os cartões?
se eu não tinha sequer dinheiro para pagar a passagem de ida e volta para Porto Alegre. Eu tinha que vender algumas coisas lá para poder voltar. Enfim, isso que eu fiz um contrato com ela também de pagar só depois de fazer sucesso, porque eu não tinha dinheiro para pagar ela também, né? Ou seja, hoje, se eu ficasse nessa situação, sinceramente, eu não acho que eu ia voltar a vender coisas de porta em porta, porque foi realmente uma história, uma novela. Bom, beleza, consegui então com os meus antigos fornecedores, porque eu não fiquei devendo para fornecedor, não fiquei devendo para funcionário, fiquei devendo para banco e os impostos, foi isso que eu fiquei devendo. Chamei alguns funcionários, falei com... Agora eu vou contar isso, é verdade, tá, gente? Parece mentira, mas é verdade. Eu fui falar com o dono de uma gráfica e falei assim para ele, eu vou precisar dos teus serviços, só que eu não tenho dinheiro. Então, eu vou fazer o seguinte, se não der certo, eu te pago com serviços. Eu venho aqui na tua gráfica, se tiver que limpar chão, eu limpo. Aí ele topou por ter sido meu amigo e parceiro de negócio na época que eu fazia sucesso. E deu tudo certo. Mas também teve mais uma situação que eu tenho que contar para vocês. Eu tinha que arrumar vendedores, né? Eu tive que fazer um plano de negócios. Essas palavras bonitas, assim, eu fui aprendendo com ela. E agora nós temos que fazer um plano de negócios. Você precisa de uma equipe de vendas. Você tem que se virar. Aí eu procurei pessoas da minha família que também não estavam numa situação muito favorável, porque era uma época de crise. E eu consegui, então, bolei um modelo de negócios totalmente diferente. Fiz os cartões, então, foram um sucesso. Aí eu criei os presentes com mensagens, que vocês devem conhecer. Fui eu que lancei isso no Brasil. E essa segunda parte da minha vida tem sido de muito sucesso. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho disso. Sabe? São 42 anos e eu tenho um propósito de inspirar outras pessoas a empreender, a realizar seus sonhos, porque é possível. Se para mim deu certo, para vocês com certeza, com tudo que tem hoje à disposição, e eu sempre procuro trabalhar como se eu estivesse no primeiro amor, que todo dia eu tenho que estar bem, eu tenho que estar linda, maravilhosa, inovando, me reinventando para continuar. E por isso que eu contratei a Serafina, sou uma das primeiras clientes do Lucas. Ok? É isso aí.